E aí galera, hoje eu vim aqui falar com vocês um pouco sobre o contexto que o Brasil estava passando quando teve o golpe militar de 64 e também sobre os atos institucionais mais importantes e mais famosos dos governos ditatoriais. Então, o Brasil, um pouco antes da ditadura, o presidente era o João Goulart, o apelido dele era Jango. E aí, ele foi presidente do Brasil entre 1961 e entre 1964, que é quando começa a ditadura militar. E aí, o João Goulart, ele quis propor várias reformas na lei, na Constituição. E a principal delas era a reforma agrária. Ele queria fazer uma reforma agrária é, através da Constituição. Ele queria mudar as leis de distribuição de terras, ele queria criar novas leis de reorganização de terras, ele queria desapropriar terras inabitadas com o objetivo de diminuir a pobreza das pessoas do campo, as pessoas do interior, os trabalhadores. Ele queria dar terra para essas pessoas poderem cultivar, ter o seu cultivo próprio de alimento e com isso poder até vender para o comércio, ter uma renda. Ele também queria trazer uma reforma bancária, uma reforma na educação, uma reforma universitária. Ele queria fazer algumas reformas, também queria fazer uma reforma eleitoral, ele queria mudar o sistema eleitoral, ele queria garantir o direito de voto dos analfabetos. E nesse período no Brasil, os analfabetos eram a maioria da população. Então ele queria garantir o direito de voto desse povo, que era a maior parte da população. E aí, as igrejas e os empresários vão contra as ideias propostas pelo João Goulart. Por quê? Porque as igrejas e os grandes empresários não queriam perder seus territórios, suas terras, porque eles tinham muitas terras. Então eles não queriam perder essas terras para outras pessoas poderem trabalhar, para outras pessoas morarem nessas terras. Então eles estavam contra o João Goulart, os empresários e a igreja. E aí, nesse mesmo período, quem era o presidente dos Estados Unidos era o John Kennedy. E o John Kennedy começou a ficar preocupado com essas ideias do João Goulart. Essas reformas agrárias, reforma no sistema eleitoral, reforma na educação. O John Kennedy ficou um pouco preocupado e ficou com medo do Brasil se transformar numa nova Cuba. Só que o Brasil tinha muito mais potencial econômico, muito mais potencial de território, muito mais população, muito mais pessoas. Então, o John Kennedy ele ficou com medo do Brasil se transformar na nova Cuba e, consequentemente, influenciar os outros países da América Latina. Chile, Argentina, Uruguai, enfim. E aí ele mandou aqui pro Brasil um cara chamado Lincoln Gordon. Esse Lincoln Gordon ele foi embaixador dos Estados Unidos no Brasil entre 1961 e 1966. Só que ele foi muito mais do que simplesmente um embaixador. O Lincoln Gordon ele veio defender as ideias americanas no Brasil. Ele veio defender as ideias do governo americano e começou a colher informações, a se aproximar das pessoas da política. E aí ele começou a mandar detetives da CIA para São Paulo, para ver o cenário político, para se juntar aos políticos que eram contra o Jango, colher informações de maneira geral. Então esses detetives da CIA começaram a ir para São Paulo e começaram a se juntar às pessoas, e aos deputados, aos governadores, as pessoas que eram contra o João Goulart. Eles começaram a se juntar através de informações, através de uma espionagem. E os detetives da CIA fizeram isso em São Paulo. E eles foram a mando do John Kennedy, que era o presidente, e do Lincoln Gordon, que era o embaixador. E aí, nisso, os Estados Unidos, o governo americano, começa a financiar a campanha de vários governadores e políticos que eram oposição ao João Goulart. E aí, nisso, eles começam a botar dinheiro nos órgãos de imprensa, começam a botar dinheiro na rádio, nos jornais, e aí começa-se a se vender, através da mídia e da imprensa, o lema Deus, Liberdade e Família. Eram ideias do governo americano aqui no Brasil, que estavam se espalhando pela sociedade. E aí os lemas Deus, Liberdade e Família começam a ganhar força, tanto na imprensa, na rádio, no jornal, como entre a população. Tanto que, no ano de 1964, é organizada a Marcha da Família com Deus pela Liberdade. Foi uma marcha em São Paulo, organizada pelas senhoras da sociedade paulista, e que estavam a favor do regime militar e contra o João Goulart. E nessa passeata tinham vários cartazes com os lemas Deus, Liberdade, Família. E aí, tanto é que na época teve uma nota no jornal escrita mais ou menos assim: repúdio. Foi organizada em São Paulo uma marcha da família com Deus pela Liberdade, organizada por senhoras da sociedade paulista. Trata-se de uma das várias manifestações de repúdio à ameaça que paira sobre as instituições democráticas e a própria liberdade do Brasil. Então esse movimento começa a crescer. Tanto que tem uma passeata de 500 mil pessoas em São Paulo, defendendo o regime militar e contra o João Goulart, criticando o governo do João Goulart. E aí,
Nesse cenário todo, quando chega no dia 31 de março de 64, as tropas mineiras e paulistas marcham em direção a Guanabara para tomar o poder do João Goulart. Aí começaria, de fato, o golpe militar. E aí, o João Goulart, ele não resiste à pressão política, tanto da população como dos empresários. Ele não consegue aguentar essa pressão toda que estava sobre ele. Então ele aceita o golpe militar porque ele temia uma guerra civil, caso ele reagisse. Ele temia que os Estados Unidos enviassem tropas para o Brasil, enviassem armas e soldados, e tivesse uma guerra civil com muitas mortes, muito sangue. Então o João Goulart ele previa isso, e de fato isso é o que aconteceu. Os Estados Unidos e o governo Kennedy, eles estavam prontos para realmente mandar tropas para o Brasil, caso o João Goulart não aceitasse perder o seu cargo de presidente. Então, nesse cenário todo, começa a ditadura militar. E aí o primeiro presidente da ditadura militar é o Castelo Branco, Humberto Castelo Branco. O que o Castelo Branco fez de importante no governo dele? Ele cria o AI-1, que é o Ato Institucional 1. O Ato Institucional 1, o que ele diz? O que ele quer? O AI-1, ele cria as eleições indiretas a presidente. Eleições indiretas a presidente, ou seja, o presidente não seria escolhido pelo povo, pela população. E também ele criou a cassação de mandatos no AI-1, cassação de mandatos públicos. Ou seja, nessa cassação de mandatos, professores, políticos e servidores públicos são mandados embora. Tem uma grande perda no cargo público. Muitas pessoas que eram funcionárias públicas perdem seus empregos. E quem eram essas pessoas? As pessoas que eram contra o governo. Então, o Ato Institucional 1 traz esses pontos importantes. E aí também outro ponto importante do AI-1 é que foi criado no AI-1 o SNI, que é um órgão. O que é o SNI? É o Serviço Nacional de Informação. Era um órgão de espionagem do governo. E era ligado ao Itamaraty, que é o Ministério das Relações Exteriores, e era conhecido como Ministério do Silêncio, o SNI, esse órgão. Por que Ministério do Silêncio? Porque ele só se comunicava com o governo, só se comunicava com o presidente, com as pessoas do alto escalão do governo, não se comunicava com a imprensa nem com as pessoas. Então era conhecido como Ministério do Silêncio. E era um órgão de espionagem que tinha o objetivo de espionar as pessoas que eram contra o governo, de colher informações de pessoas que eram oposição, pessoas que estavam tramando contra o governo. Então esse órgão foi criado com esse objetivo. E esse órgão ele foi separado em secretarias específicas, secretarias com os objetivos mais específicos. E aí, que secretarias eram essas? Tinha a Secretaria Política, que vigiava as atividades dos parlamentares, dos deputados, dos políticos. Tinha a Secretaria Econômica, que analisava o cenário econômico e financeiro do Brasil. Tinha a Secretaria Administrativa, que ficava de olho nos gastos, na burocracia das pessoas. Tinha a Secretaria Psicossocial, que observava os movimentos das igrejas, das escolas, das universidades, na arte, no teatro. Também tem a Secretaria Ideológica, que acompanhava os movimentos suspeitos ou considerados subversivos, pelos grupos de estudantes, de jovens, enfim. E aí esse foi o Ato Institucional 1. Aí depois tem o Ato Institucional 2, que também foi criado no governo Castelo Branco. O Ato Institucional 2 cria o bipartidarismo. O que é o bipartidarismo? Era que no Brasil só podia existir dois partidos. Só podia existir dois partidos no Brasil, obrigatoriamente. Esse é o AI-2. E esse é o bipartidarismo. Então esses partidos, quais eram esses partidos? Era o Arena, que era o partido dos militares, e era conhecido como Partido Sim Senhor, e tinha o MDB, que era o partido de oposição. Só que o MDB era conhecido como Partido Sim, ou seja, o Arena era Partido Sim Senhor, e o MDB era o Partido Sim. E o MDB, teoricamente, era para ser a oposição ao governo. Só que o MDB era uma oposição farsante. Era uma oposição falsa, porque eles não queriam tirar a Arena do poder. Eles queriam que a Arena, o partido Arena, continuasse no poder e continuasse dominando o cenário político. Então era teoricamente para ser uma oposição, só que na prática não era. Eles não faziam oposição. Era só no papel. O partido Sim, que era o MDB, era uma oposição falsa. E aí depois tem o Ato Institucional 3, o AI-3, também no governo do Castelo Branco. O AI-3 também sugeria eleições indiretas para governador. Ou seja, se não bastasse só o presidente que não era eleito pelo povo, o governador também não seria. O governador também seria eleito indiretamente. E aí também tem o AI-4, Ato Institucional 4. O que é o AI-4? O AI-4, foram várias medidas econômicas para tentar conter a crise econômica que o Brasil passava. O Brasil estava numa crise econômica muito grande, com a inflação lá em cima, tudo muito caro, faltava feijão, enfim. E aí, o AI-4 cria várias medidas econômicas impopulares, é uma medida que a população não gostou, mas também não tinha o que fazer, né? Só tinha que aceitar. E aí,
A principal dessas medidas econômicas era que o salário não acompanharia a inflação, ou seja, todos os anos os produtos aumentavam o valor e o salário do povo não aumentava nada. Foi um congelamento geral dos salários. Esse foi uma das principais medidas do AI-4. E aí, no governo do Castelo Branco, também se criou a facção castelista. O que é a facção castelista? A facção castelista também era chamada de moderados ou o grupo da Sorbonne. Eles mesmos se chamavam assim. Sorbonne é uma universidade de Paris. E aí, a facção castelista era um grupo de políticos e militares, amigos do Castelo Branco, que era o presidente, e eles viam o regime militar como algo rápido e passageiro. Ou seja, uma coisa que seria rápida e passageira era uma transição rápida e que a democracia ia voltar. Eles consideravam a volta da democracia, eles queriam a volta da democracia em algum momento. E essa é a facção castelista, e esse é seu principal objetivo era esse, voltar para a democracia em algum momento. E aí em 1967, quem assume o poder agora é o presidente Costa e Silva. Ele assume o poder, ele se torna o segundo presidente do regime militar e os protestos crescem, os protestos aumentam contra a ditadura. E no governo Costa e Silva tinha a facção Linha Dura. A facção Linha Dura era meio que a oposição à facção castelista. A facção Linha Dura eram militares ligados ao presidente Costa e Silva e eles temiam o retorno dos políticos pré-ditadura, os políticos antes do golpe. Eles temiam que esses políticos voltassem ao poder e eles eram extremamente ligados ao sistema de inteligência dos Estados Unidos e eles achavam que o regime deveria continuar, o regime militar, por muito tempo, enquanto a sua função salvadora não estivesse totalmente realizada, totalmente completa. Ou seja, enquanto a missão salvadora do regime militar não estivesse completa, o regime militar tinha que continuar. Então eles não pretendiam a volta à democracia tão cedo. E essa era a facção Linha Dura, que era do presidente Costa e Silva. E aí, nesse período do governo Costa e Silva, surge a Frente Ampla. A Frente Ampla era um grupo de oposição ao governo. E tinha entre seus líderes o JK, o Juscelino Kubitschek, o próprio João Goulart, que era o presidente antes do golpe, e o governador Carlos Lacerda da Guanabara. E o governador Carlos Lacerda da Guanabara, ele era a via legal, a via institucional desse movimento de oposição, porque ele era governador, então ele tinha os meios legais para fazer oposição ao governo militar, né? Então a Frente Ampla ela surge e começa a ganhar muita força, as pessoas começam a aderir ao movimento, a aderir às ideias, e aí também nesse mesmo período, no final dos anos 60, no governo Costa e Silva, também começam os protestos na arte, os protestos na música, Chico Buarque, Caetano Veloso, Gilberto Gil. Os músicos, de maneira geral, começam a criticar a ditadura e criticar o governo, tanto é que nesse período começa também o grande exílio. Vários artistas e músicos e outras pessoas da arte começam a ser exilados. Eles ficam em exílio em outros países, porque eles são exilados pelo governo, porque eles eram uma ameaça ao governo, então eles eram exilados. Foi nessa época que tiveram vários exílios de artistas no Brasil, no final da década de 60. E aí, nesse mesmo período também, no governo Costa e Silva, tem a morte de um estudante a sangue frio, morto pela polícia. E aí a morte desse estudante se transforma em um símbolo, vira um símbolo da revolta das pessoas contra o governo. E aí, é no governo Costa e Silva que é